Bom, agora a gente vai fazer o exemplo número 2 do Bootstrap, que é para calcular a correlação entre duas variáveis correlacionadas. Então eu tenho aqui o x, o vetor x e o vetor y, né, de uma amostra de 1 até n. Então vamos supor que eu quero encontrar um intervalo de confiança para o coeficiente de correlação entre essas duas variáveis. Então eu tenho duas variáveis x e y, como é que eu calculo a correlação? Então vamos lembrar aqui que a gente fez no Bootstrap. No Bootstrap, quando eu tenho amostras correlacionadas, eu tenho que amostrar o indivíduo. Então não faz sentido eu fazer um sample aqui e depois um sample aqui. A gente não pode fazer isso, porque se eu fazer um sorteio com reposição aqui e aqui, pode ser que eu sorteie, por exemplo, x3 e o y5, depois o x7 e o y3. Então não faz sentido eu calcular a correlação, não vai ter correlação entre as variáveis, porque eu estou misturando o x de um indivíduo com o y de outro indivíduo, quanto para correlação tem que ser sobre os mesmos indivíduos. Então o que a gente vai ter que sortear são n indivíduos, a gente vai pegar o x e o y daqueles n indivíduos. Estou mostrando aqui, né, como é que a gente vai fazer. A gente vai amostrar um vetor de 1 até n indivíduos. Então a gente vai fazer um sorteio de indivíduos e a gente vai. Então a nossa amostra bootstrap é o x e o y daqueles indivíduos. E aí a gente vai calcular o coeficiente de correlação de cada amostra bootstrap. Então a gente vai colocar o intervalo de confiança para ter um vetor. T1, TB, né? E o intervalo de confiança. Então no caso sample agora, o que vai mudar agora aqui? Vou colocar em linguagem do R. Sample, só sample, né? Sample, que eu vou sortear n indivíduos. Então eu vou colocar 1 até n. Sortear de 1 até n. Então eu vou chamar de z aqui, por exemplo. Z é igual a sample de 1 até n. Vou sortear n indivíduos de 1 até n. Então estou dizendo assim, eu quero pegar n indivíduos de uma amostra aleatória de 1 até n, né? Então eu vou ter 1, 2, 3, estou sorteando o indivíduo 1, o indivíduo 2 e assim por diante. E aí eu coloco o replace igual a true. Quer dizer que eu estou fazendo sorteio de n indivíduos com reposição. Eu abri aqui para vocês um exemplo no R, então eu estou explorando aqui os dados lá do R. Eu achei esse data aqui, data woman. Então quando a gente coloca data lá, né, aparece o vetor de dados, data woman. E aqui tem as medidas de 15 mulheres aqui. Tem a altura e o peso. Então tá aqui, tá a altura das mulheres, né? Então a altura é 59, 60, 72, assim por diante. E o peso 115, 123, 143. Então eu tenho aqui a altura e o peso de 15 mulheres, né? Então, por exemplo, a primeira mulher, ela tem a altura de 58 e peso 115. E assim por diante. A última mulher tem altura 72 e peso 164. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Isso aqui está em medidas lá dos Estados Unidos. Então, essa altura aqui eu acho que é em polegadas aqui. Então, cada polegada corresponde a mais ou menos 2,5 cm. Então, a altura aqui tá em polegada, né? E o peso aqui está em libras. Então, o peso aqui, cada libra geralmente é umas 490 gramas, alguma coisa assim. Então, o peso tá em libras, né? Então, essa mulher aqui que tem 120, por exemplo, na verdade ela tem 59, 58 quilos, que corresponde a 120 libras. Então, só para vocês não ficarem assustados, né? Bom, então vamos supor que eu quero calcular a correlação entre o peso e a altura. Então, por exemplo, eu vou pegar a correlação, então n vai ser o tamanho da amostra, vou colocar n igual a lente de woman. Pode ser qualquer uma das colunas eu posso utilizar, né? Tanto a primeira quanto a segunda coluna tem 15 observações. Aí a correlação da amostra, colocar a correlação amostra, é igual a correlação de woman. Para ficar mais fácil, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de peso, vou chamar de H,
é igual a woman, vírgula 1. Aí a gente chama só o... Na verdade nem o weight, vamos chamar em português mesmo, vou colocar a altura. Altura, woman, vírgula 1. Então vou colocar aqui a altura. Aí vai aparecer, ó, a altura das mulheres, ó, seu vetor de altura. Se vocês quiserem transformar isso aqui direto para centímetros, é bem fácil. É só vocês pegarem o homem, vírgula 1 e multiplicar por 2,5 vezes. Aí ele já vai fornecer para a gente aí, ó, a altura. Então aqui a altura já está em centímetros. E agora a gente vai ver o peso, né? Então eu vou colocar o peso é igual a woman, vírgula 2. Eu posso até colocar o peso já direto em quilos, né? Então basta eu dividir aqui pelo quanto que vale uma libra. Então já vou fazer a taxa de conversão, acho que é 0,495 a libra. Então o peso aqui vai ser, vamos ver, tá vendo o peso? Não, eu fiz alguma coisa errada. É o contrário, eu tenho que multiplicar. É 0,495 vezes, né? 0,495 vezes. Então faz sentido, né? Peso 232, 280. É uma coisa para vocês verem, né? Assim, quando vocês vão corrigir, se der alguma coisa muito absurda, é porque vocês fizeram alguma coisa errada, que nem eu fiz aqui. Então agora sim, eu vou fazer de maneira correta, multiplicar. Agora sim, os pesos estão mais coerentes em quilos, né? 56,9, 57,9 e assim por diante. Bom, então eu quero calcular a correlação entre o peso e a altura. Vou colocar aqui correlação peso-altura. Ele vai soltar para a gente a correlação da amostra. Vou pedir para ele soltar. Então tá aqui, ó, uma correlação bem forte, né? 0,995, né? Praticamente 1. Então vamos supor que eu quero um intervalo de confiança para essa correlação. Então uma maneira de eu fazer o intervalo de confiança é através do Bootstrap. Então no caso aqui, a gente vai fazer o intervalo para o Bootstrap, então vou ter que colocar aqui quantas reamostragens eu vou fazer. Eu vou colocar 1000. Eu vou colocar também declarar o vetor onde eu quero que guarde os resultados. Então vou colocar aqui boot, vai ser um vetor de dimensão 1000. Então para cada reamostragem ele vai calcular a correlação. Vou colocar aqui um array 0,c de b. Então onde ele vai guardar, agora eu vou fazer o for. Vou fazer o for e G1 até B. Então aqui é onde eu vou guardar. Bom, então como eu falei, agora o que vai mudar, a principal mudança agora com relação ao programa anterior, é que eu não vou fazer um sample, do jeito que eu fazia aqui, eu fazia um sample da minha amostra, né? E aí calculava lá as medidas que eu precisava da minha amostra. Como aqui as amostras são conjuntas, eu não posso fazer um sample do peso e um sample da altura. Não posso fazer um sample do peso, porque aí se eu estou fazendo uma reamostragem, eu vou estar misturando os pesos e alturas de indivíduos diferentes. O que a gente tem que fazer é amostrar o indivíduo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou amostrar, então eu vou chamar de Z, vai ser a minha amostra, sample, de 1 até N e replace igual a true. Eu vou executar só essa linha para vocês no R, ó. Se eu colocar sample, então eu tenho 15 indivíduos aqui, são 15 mulheres, ó. Se eu executo o comando sample, ó, cadê? Eu ainda não troquei o N, né? Não, deixa eu ver aqui. Eu ainda não copiei. Vou mandar o R executar aqui as linhas anteriores do programa, do DataWoman, que eu ainda não fiz. Pronto, agora sim. Ótimo. Que o N estava diferente lá, né? Ele estava pegando o N do exemplo anterior. Agora sim, ó, tá vendo? Ó? Sample de 1 até N, replace igual a true, ele sorteou. Sorteou a mulher 15, sorteou de novo a mulher 15. Como eu falei, no Bootstrap, as reamostragens são feitas com reposição, então vai ter indivíduo que vai aparecer mais de uma vez, né?
Então, tem 12, ó, a mulher 12 apareceu 3 vezes, a mulher 4 apareceu 2, enquanto que a mulher 1 não apareceu nessa reamostragem. Então, cada vez que eu dou o comando sample aqui, ele sorteia indivíduos diferentes, ó, tá vendo? Sample, sample, ó. Então, cada vez que ele entrar dentro do for, ele vai sortear indivíduos diferentes. Eu vou calcular a correlação desses indivíduos aí. Então, é isso que está fazendo essa linha aqui do script. Bom, então aqui eu vou chamar, por exemplo, de xboot, vai ser, então aqui o xboot vai ser o quê? Vai ser a minha variável x naqueles indivíduos que eu sorteei. Então vai ser x da posição z, dos indivíduos z, né? Então esse xboot ele vai coletar os indivíduos da posição z que eu sorteei. E o yboot, na verdade não é x, né? Como é que eu chamei? Eu chamei de altura e peso, né? Então eu vou chamar de altura boot, vai ser a altura daqueles indivíduos, e o peso boot vai ser o peso dos mesmos indivíduos. Então uma coisa importante aqui é que eu estou fazendo em cima dos mesmos indivíduos. Então se eu chamo aqui, por exemplo, de altura, então eu chamo aqui z. Eu vou executar só para a primeira aqui interação para vocês verem do for. Z, altura boot, peso boot. Então tem o z, altura boot, ó, vai ser a altura daqueles indivíduos lá que eu sorteei no z, e o peso boot é a mesma coisa. Tá vendo? Peso boot vai ser a mesma coisa. Bom, então eu tenho aqui a altura e o peso da minha amostra, da minha reamostragem, altura e peso dos mesmos indivíduos, né? Então eu sorteio os indivíduos e vou colocar na ordem a altura e o peso daqueles indivíduos sorteados. Por quê? Porque agora eu posso calcular aquilo que me interessa, que é a correlação do bootstrap. Então eu vou chamar aqui boot. Então em cada etapa do for eu vou guardar, o que eu quero guardar é a correlação de cada reamostragem. Então eu vou fazer a correlação da altura boot e peso boot. Então ele vai calcular a correlação e ele vai guardar isso aqui pra gente. Então ele vai guardar e lá no final eu vou pedir aqui a correlação boot. Então eu vou mandar executar aqui o for. Então ele vai fazer 1000 vezes isso. Então ele solta aqui um vetor com 1000 correlações, tá vendo aqui? Em geral, né, as correlações são bem altas, né? Mesmo eu tirando um indivíduo ou outro, né, a correlação é muito forte, né? Então todas elas oscilam aí em torno de 98, 99. Vamos ver aqui como é que fica o intervalo de confiança para essa correlação. Então como é que eu faço o intervalo de confiança do Bootstrap? Basta pegar o limite inferior e superior daqui. Então, a partir do momento em que eu calculei o vetor de 1000 correlações, os passos seguintes para construir o intervalo é exatamente igual ao do primeiro exemplo. Então, tudo que eu fiz aqui, ó, para mediana, para os quartis, no primeiro exemplo, é exatamente igual. Então, eu só vou copiar aqui essa parte, inserir a confiança até o vício aqui. Até o vício. Então, isso aqui é exatamente igual. Então, eu só vou copiar. Mas só que no exemplo anterior eu tinha feito para mediana o Q1 e o Q3, né? Então, nesse caso aqui, eu não preciso de... Eu só preciso substituir a mediana pela correlação. Então, o Q1 e o Q3 eu vou apagar. Então, eu vou apagar e aí tudo que era medidas para mediana a gente vai fazer agora para correlação. Então, vamos ver o que vai mudar aqui. Então a confiança eu vou manter aqui em 95%. O limite inferior, que era da mediana, vai ser da correlação. LI core vai ser o quantile da core boot, né, que agora é correlação, né, mais mediana. Alfa sobre 2, e o LS da correlação vai ser o quantile da correlação boot, ou menos alfa sobre 2. Então eu vou mandar ele ler para a gente o LI e o LS da correlação. Então vou mandar aqui ele executar, ó, gama, ele vai ler o limite inferior, superior, e ele vai fornecer para a gente.
Então a confiança aqui, né, o intervalo de confiança para correlação é um intervalo bem pequeno. Então a gente pode ver que existe uma variabilidade muito pequena entre os bootstraps, entre os sorteios, né? Então o limite inferior aqui ó, deu 0,993, o limite superior 0,998. Então com 95% de confiança a correlação vai estar dentro desse intervalo. Então eu tenho uma confiança muito grande de que a correlação vai ser 99 ponto alguma coisa, 0,99 alguma coisa. Que é bem grande, né? Bem próximo do máximo possível, que é 1, que é a correlação perfeita. E aí a variância, como eu falei, né? Se eu colocar a VA da correlação boot, é uma variância bem pequena. Então varia muito pouco, né, entre os resultados aqui, ó. Tá vendo? A variância é uma variância bem pequena. E a gente pode calcular o vício também da correlação. Então, o vício da correlação seria a média, né, da correlação Boot menos o estimador da correlação da amostra original. Então, na amostra original, vocês lembram qual é a correlação que a gente tinha calculado? Lá em cima. Eu vou subir aqui um pouquinho, ó. Ó, a correlação ponto amostra é a correlação peso e altura da amostra original, antes de fazer a reamostragem. Então, o que a gente vai fazer aqui é comparar a correlação ponto amostra menos a média das 1000 correlações bootstrap. E aí eu vou ter o vício da correlação, que eu acredito que vai ser um vício bem pequeno. Aí é um vício bem pequeno, é bem menor do que o exemplo anterior. Então, quando eu sortear, o sorteio dos indivíduos é feito dessa maneira aqui. Então, toda vez que eu tiver amostras pareadas, regressão, por exemplo, eu tenho que fazer o sample utilizando esse procedimento aqui, sortear o indivíduo para depois a gente pegar o vetor do x, né, no caso é a altura, e do y o peso, desses indivíduos que eu fiz o sorteio. Então o sorteio é nos indivíduos, não é na amostra. Então tem essa diferença, né, que é bem interessante. Bom, e para terminar o Bootstrap, se eu quiser comparar medianas de duas populações independentes. Então, no caso aqui, eu tenho a mediana, eu quero comparar a mediana de uma população X, de um tratamento X, por exemplo, contra a mediana de um tratamento Y. Então, vamos supor que eu quero testar essas hipóteses aqui. Então, nesse caso aqui, como as amostras são independentes, aí sim eu posso fazer o sample do X e depois o sample do Y. Então, aqui não tem problema fazer uma reamostragem do primeiro e depois no segundo. E a gente pode calcular a diferença das medianas em cada bootstrap. E aí fazer o intervalo de confiança de T diferenças, de B diferenças de medianas. E aí pode verificar, se o zero estiver dentro do intervalo de confiança, quer dizer que a diferença não é significativa, né? Quer dizer que o zero, que é essa situação aqui, eu não rejeito essa hipótese. Agora, se o zero estiver fora do meu intervalo de confiança, aí eu rejeito essa hipótese aqui. Então, quando eu tenho duas amostras independentes, a reamostragem ela é feita em cada um dos vetores, do x e depois do y. Então, vou fazer aqui um exemplo, vou procurar aqui um exemplo no R, onde eu tenha dois grupos, né, onde a gente possa fazer aqui a comparação. Bom, achei um exemplo aqui para a gente comparar duas medianas, que é o data MTK, que eu escrevi ali eu já rodei ali um pouco do lado direito. Então vou colocar aqui exemplo com amostras independentes. Comparação de medianas. Então no caso aqui o data é o MTK. Então aqui são estatísticas de vários carros, né? Então aqui tem milhas, o consumo, né? Milhas por galão, cilindros, tem várias coisas aqui, né? Então, vamos pegar, por exemplo, o consumo, né? Então, tem o consumo aqui de vários carros, tem o Mazda, são carros dos anos 90 aqui, né? Tem a Mercedes 280, tem o Cadillac, que consome muito, né? São os carros mais beberrões, né? Que eles falam, né? O Lincoln, né? Os
os carros clássicos americanos, né, que dos anos 70 aí, que tem um consumo bem alto, né? Então tem vários carros aqui, né, que tem um consumo, então tem vários consumos aqui, né, que alguns são maiores, alguns são menores, né? Então geralmente os japoneses são carros mais eficientes, né, assim, de consumo, né? Geralmente eles fazem carros mais leves que consomem menos, né? O Mazda, ó, tem um consumo menor. Então são vários carros, tem os carros italianos, Fiat. Então cada um tem um consumo aqui. Vamos supor que eu quero comparar a mediana do consumo de carro automático e manual. Então essa parte aqui está dizendo se a transmissão do carro é automática ou manual. Então vamos supor que eu quero fazer essa hipótese aqui, né? Então será que o consumo do carro automático, a mediana do automático e do manual é a mesma ou não? Então a gente vai comparar a mediana do consumo do automático e manual. Então comparar a mediana do consumo de carro automático e manual. Então, no caso, o que são os carros automáticos aqui? Então, eu vou colocar automático, vou chamar só de Autom para a gente não ficar escrevendo toda hora automático, né? Então, Autom vai ser o que? Vai ser o consumo dos carros automáticos, vai ser essa linha aqui. Então, vai ser o carros, vai ser MTKs, vírgula 2, tal que. Então, no caso automático seria, eu vou pegar aqui a descrição dos dados. Ó, o automático é 0, né? Então o automático ele chama de 0 e o manual ele está chamando de 1 aqui na codificação. Então o automático ele está chamando de 0, né? Então vai ser MTK,2, tal que a transmissão, qual é a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. É a coluna 10. Ó, tal que a coluna 10, Ks, vírgula 10, é igual a 0. Então, quando ele faz isso, eu estou chamando a coluna 2, ou seja, eu estou chamando o consumo, mas só que condicionado à coluna 10, que é a coluna do câmbio, né, ser igual a 0, ser automático. Então, aí ele vai ler só os carros automáticos. Autom. Deixa eu ver aqui, Autom, MTKs. Eu escrevi alguma coisa. Ah, não tinha lido a linha anterior, né? Pronto, agora sim. Ele deu um erro aqui, vamos ver o que aconteceu. Só tem um problema de codificação aqui no R, que ele está entendendo esse aqui como sendo a primeira coluna. Então essa é a primeira, essa é a segunda, então essa aqui é só uma coluna de nome, o nome dos carros, né? Ele não está entendendo como se fosse dentro da matriz aqui do banco de dados. Então, na verdade, o consumo é a primeira coluna. Então, seguindo aqui, o consumo é a primeira. Então, ele vai ver o consumo de tal maneira que o câmbio, né? Então, no caso, então, como eu estava contando isso aqui e contei para chegar aqui no automático e manual ser igual a 10ª coluna, na verdade ele é a 9ª coluna, né? Porque essa primeira aqui ele não tá contando. Pronto, agora sim. Então, agora ele vai fazer o automático. Então tá aqui os carros com câmbio automático e manual. É a mesma coisa, vou até copiar e colar a linha, mas só que agora vai ser a coluna 9, né, vai ser igual a 1. Então só vai mudar isso aqui. Coluna 9 vai ser igual a 1. E eu vou calcular aqui manual. Então vou fazer. Então tá aqui os carros manuais, aí eu vou verificar se existe diferença da mediana do consumo entre automático e manual. Bom, então qual seria a minha estatística aqui? Eu vou chamar de... Então, bom, perceba agora que eu tenho duas amostras independentes. Então, nesse caso aqui, uma coisa diferente aqui é que o tamanho da amostra vai ser diferente. Então, no caso, eu vou chamar o tamanho da amostra do automático de N. Então, vai ser N, vai ser o lente do automático. E o comprimento do manual eu vou chamar de M. M vai ser o lente de manual.
Então vai ser, o tamanho das amostras vão ser diferentes, né? Como eu vou amostrar as duas, eu tenho que amostrar do tamanho da amostra deles. Então o sample, né, o sample do automático vai ser de tamanho N e o sample do manual vai ser de tamanho M. Bom, então agora eu vou fazer aqui as amostras bootstrap, B igual a 1000. E o que eu vou guardar? A minha estatística T. Tboot vai ser o quê? Vai ser a diferença das medidas. Então tboot vai ser um array 0,c de tamanho B. Pronto, agora eu declarei o que eu preciso, né? Então aqui toda vez que eu fazer as minhas reamostragens, eu vou guardar a minha diferença de medianas nessa estatística T. Bom, então agora a gente vai fazer o for. For i de 1 até B. Até B. Tá? Então esse for aqui para ele fazer as B reamostragens, né? Então o que vai acontecer aqui? Então no caso aqui eu vou fazer uma reamostragem dos dois, do automático e do manual. Então vou chamar, por exemplo, autom boot, vai ser um sample dessa amostra, vai ser um sample do autom, do automático, n e replace igual a true. Então estou fazendo uma reamostragem do automático com reposição e a mesma coisa do manual. Então manual boot vai ser o que? Vai ser um sample do manual, mas só que agora eu vou a amostra de tamanho M. Então o que vai mudar é que, como o meu manual tem um tamanho de amostra diferente, né? Quando ele for fazer o sorteio das amostragens, tem que ser o tamanho da amostra dele. Replace igual a true. Então fiz as amostragens, o que eu quero guardar? Eu quero guardar o tboot em cada posição, né? Em cada posição do for. Então tboot i vai ser o quê? Vai ser a diferença das medianas. Então o que me interessa é a diferença das medianas. Então vai ser a diferença das medianas vai ser o quê? Vai ser o quantile autom boot, vírgula 0,5, a diferença do automático menos a diferença das medianas, né? Então vai ser a mediana do automático menos a mediana do manual. Manual boot 0,5. Então ele vai calcular para a gente a diferença de medianas. E aí eu vou ter um tboot. Então ele vai guardar no final, né? Ele vai soltar para a gente 1000 diferenças de medianas. Então vamos fazer aqui. Então vai fazer 1000 reamostragens. Vou rodar aqui o for. Vamos ver se deu um errinho aqui. É for i, eu coloquei for i de 1 até B. Pronto. Agora sim. Deixa eu ver. Então aqui ele... Vamos ver se ele roda agora. Pronto, agora sim. Como está aqui, ó. Então são as diferenças de medianas. Então percebam que quase todas elas estão negativas, né? Se não todas aqui. Então, nesse caso aqui, é um indício de que a mediana do manual parece ser maior, né? Então, a mediana dos carros manuais aqui são maiores do que os dos automáticos, né? Então, será que isso é significativo? Vamos calcular o intervalo de confiança para esses 1000 aqui. O limite inferior e superior. Então, como é que eu calculo esse intervalo de confiança? Do mesmo jeito que eu fiz aqui para a correlação, por exemplo, né? Então, depois que eu faço o for, então, geralmente o procedimento depois desse for para o Bootstrap, o resto é igual, não vai ter diferença, né? Então o que muda é que o for, dependendo se a amostra for pareada, eu tenho que sortear um indivíduo, se for só uma amostra, eu faço um sample só de um indivíduo. Mas acabou o for, o script é praticamente igual, né? Só muda os nomezinhos que a gente coloca aqui. Então eu vou copiar só os nomezinhos aqui do LI do core, né? Da correlação, lá do primeiro exemplo. E aí, em vez de ser da correlação, eu vou colocar do T, da nossa estatística T, que é a diferença das medianas. Então tudo que é core aqui eu estou chamando de T. Então ele vai soltar para a gente aqui, pronto. Então ele vai fazer intervalo de confiança. O limite inferior e superior desses 1000 e aqui ele solta para a gente o resultado.
Então esse aqui é o nosso resultado. Com 95% de confiança eu posso dizer que a diferença de medianas está entre menos 10,8 e menos 2,7. Então o que acontece aqui? O zero não está dentro do intervalo da diferença de medianas. Então todo intervalo de 95% de confiança da diferença de medianas é negativo. Então quer dizer que com 95% de confiança eu posso dizer que o manual ele é maior do que o automático. O consumo do manual ele é significativamente maior do que o automático. Então se eu tivesse que tomar uma decisão aqui, voltando aqui para o... Então a minha decisão seria essa aqui. Seria rejeitar a igualdade de medianas. Então, nesse caso, a minha conclusão é de que a mediana de y é maior que a mediana de x. Ela é significativamente maior do que a mediana de x. Então, quando eu faço um menos o outro, dá sempre negativo. Dá negativo quer dizer que o que está subtraindo é menor. É maior, desculpa, né? O que está subtraindo é maior. Então, aí a mediana de y é maior do que a mediana de x. Então, eu posso utilizar o Bootstrap para fazer essa relação com o teste de hipótese. Bom, então eu vou encerrar a aula por aqui, aí eu vou mandar o script para vocês do Bootstrap. E aí esse exemplo aqui, vocês tentem fazer esse exemplo no R, que é bem interessante, que é o da regressão. Então vocês poderiam tentar fazer a regressão daquele primeiro exemplo lá, dos dados das mulheres, né? Fazer os dados com os dados das mulheres, estimar o beta 0 e o beta 1 da regressão. Então o procedimento sample é bem parecido, mas só que agora eu não vou querer a correlação. O sample é o mesmo. O que vai mudar agora em vez da correlação, eu quero o beta 0 e o beta 1. Eu quero que a gente encontre aqui o intervalo para o beta 0 e o intervalo para o beta 1. Bom, então é isso.